Então, ok, nono ano. Vamos continuar com a explicação da aula 50, língua portuguesa, nono ano. O conteúdo agora será o gênero romance, então nós vamos voltar lá ao romance O Menino Sem Imaginação e vamos continuar estudando regência nominal. Então, na regência nominal, nós vamos estudar a regência de adjetivos e advérbios, certo? Bom, então, aqui, aula 50, no início da aula, qual é o texto, o primeiro texto que nós temos aqui? É uma sinopse do livro, né, do romance O Menino Sem Imaginação. Então, vocês façam a leitura e vão ter uma ideia do que o livro vai estar tratando, certo? Do que o livro vai tratar, ok? O segundo texto também é uma sinopse, certo? De um outro livro, O Ócio Criativo, de Domenico Di Masi, certo? Vocês também vão fazer a leitura, tá? E ver sobre o que vai ser tratado no texto, o que é essa questão o que é esse ócio criativo. Aí logo abaixo aqui já também vai ter mais um trecho aqui falando o que seria o ócio criativo. Eu não sei se ele está fora de local aqui, que ele deveria estar aqui para cima. Não entendi muito bem porque está aqui nessa posição aqui o quadro. Às vezes foi um erro de formatação que teve aí, certo? Mas enfim, vocês vão fazer a leitura então do texto 1, do texto 2 e aqui logo abaixo aqui então vai ter vocês vão observar alguns aspectos da leitura, da comparação dos dois textos. Então a professora não vai ficar se detendo muito nessa parte aqui porque é bem autoexplicativa. Façam uma leitura bem feita do texto 1, façam a leitura aqui do texto 2, leiam essa parte explicativa e a questão do gênero romance, então isso aqui que vai ser apresentado na aula 50, certo? Então não é nada assim com relação à estrutura do romance, análise minuciosa de estrutura, é mais assim a comparação entre temáticas, ok? Entre romances, entre livros romances, certo? Então, vamos lá para a regência nominal. Então, novamente, nós temos aqui aquele quadro que nos foi apresentado já nas duas últimas aulas, né, do que seria a regência nominal. Aqui tem um trechinho do livro O Ócio Criativo, certo? Aquele trechinho, né, que a professora falou que eu achei aqui que ficou meio descontextualizado, mas não tem problema, tudo bem. E aqui, então, nós temos o quadro, um quadro trazendo mais alguns exemplos da regência nominal referente a alguns adjetivos e alguns advérbios, certo? Então, nós temos as seguintes regências de adjetivos aqui. O adjetivo atento, eu sempre uso com a preposição a ou em. Estou atento a determinada situação, estou atento em determinada situação. O adjetivo residente eu uso com a preposição em. Sou residente em Cafelândia. O adjetivo ansioso eu posso usar com ele as preposições de, para e por. Estou ansioso de ver você, estou ansioso para ver você, estou ansioso por ver você. Passível. O adjetivo passível eu uso com a preposição de. Exemplo, esta infração é passível de multa. O adjetivo relacionado eu vou usar com a preposição com. Este conteúdo está relacionado com regência verbal, por exemplo. O adjetivo fanático, eu vou usar fanático com a preposição por. Sou fanático por futebol. O adjetivo vazio, eu vou usar com a preposição de. Estou vazio de imaginação, certo? Aí nós temos dois advérbios aqui, o advérbio longe e o advérbio perto.
então que eu uso esses advérbios com a preposição de, né? Estou longe de casa, estou perto de casa. E aqui embaixo tem uma observação. Então está dizendo o seguinte, que os advérbios terminados em mente, como concomitantemente e relativamente, eles são utilizados com a preposição a. Então, concomitante a aula, relativamente ao conteúdo, por exemplo, certo? Então, são esses os adjetivos, os advérbios que a trilha trouxe aqui como exemplo, ok? Aí, virando a página, nós temos um trechinho aqui de análise, ó, tá escrito assim, vamos analisar. Então, tem um trecho aqui do romance O Menino Sem Imaginação. Então, o trecho é o seguinte, ó, começa aqui e termina aqui. Então, no livro nós encontramos o seguinte trecho. Mamãe escondia sua ansiedade no telefone, onde se pendurou desde que saiu da mesa. Ela é fanática, ó, por telenovelas, ok? Então, aqui está dizendo o seguinte, a regência está correta, né? Eu uso a preposição por com o adjetivo fanática, certo? Mas a análise aqui é a seguinte, fanática é o termo regente e telenovelas é o termo regido. Aqui está sendo chamada a atenção da importância do termo regente. Ele é um termo essencial aqui para o entendimento da frase. Se eu tirar o termo regente, tirar a palavra fanática, eu não vou saber qual que é aqui está dizendo assim, ó, se o termo fanática fosse suprimido, retirado, não seria possível saber o tipo de programação a que a mãe do narrador assistia com maior frequência na televisão. Então, se eu tirar o termo fanática, eu não vou saber, vai faltar uma significação muito grande aqui com o termo fanática. Só vai falar aqui o telenovelas, mas o que ela era por telenovelas? A gente não saberia assim que ela era fanática e não significa, a gente não ficaria sabendo que ela assistia muito então a telenovelas, certo? Então, a aula 50 seria isso. Vamos lá para as atividades. Então, nós temos aqui a aula 50. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: comparando o romance O Menino Sem Imaginação e o livro O Ócio Criativo, podemos dizer que... aí vocês vão ler as 4 alternativas aqui e vão ver qual que é a correta em relação à comparação entre os 2 livros que estão sendo mencionados aqui, certo? A questão número 2, vocês vão ler os 3 enunciados que tem, os 3 enunciados não, as 3 alternativas, e vocês vão marcar aquela onde há erro de regência nominal. Então, nós temos os seguintes adjetivos aqui: apegado em, fartos de, suspeita de. Qual dessas 3 regências aqui é incorreta, certo? Vocês não vão ter essas palavras aqui na trilha e nem lá no livro de vocês na página 279, certo? Então, a professora vou procurar um quadro, uma tabela na internet e vou postar no grupo para vocês conseguirem fazer a pesquisa dessas 3 palavras aqui, certo? Que eu também não sei assim como é que vocês estão com acesso à internet, se vocês estão conseguindo acessar ou não, se todos no momento vão conseguir acessar, então eu vou colocar no grupo ali uma tabelinha, daí é só vocês abrirem, certo? E vai estar lá, já vai ajudar, ok? Então é isso, pessoal, qualquer dúvida me procure.